Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz, Senhor, que o Senhor ressuscitou, agora o Senhor vive para sempre. E nós em Ti podemos viver também, Senhor. Nós em Ti podemos ter liberdade, Senhor. Nós em Ti, Senhor, somos salvos, Deus, de nós mesmos, dos nossos pecados, Senhor, e de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja guiando essa palavra, que o Senhor esteja direcionando, Pai, que nós possamos entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor fez, Pai, nessa noite, que o nosso coração seja uma terra boa. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Hoje, o nosso país especificamente comemora essa data da Páscoa. E não tem como ser diferente. Eu vou falar um pouquinho disso, da nossa compreensão de Páscoa, daquilo que a gente entende como Páscoa. E é muito bom isso no nosso país, pelo sentido que essa festa, que é uma festa judaica, nos dá a possibilidade de falar do sacrifício de Jesus. Então, para isso é uma coisa muito boa, a gente consegue conectar a Páscoa com aquilo que Jesus fez, né? Que a gente sabe, né? No domingo, Jesus ressuscitou. E isso nos dá a possibilidade. Porém, esse nome Páscoa, a gente vai ver um pouquinho o que é, da onde que vem. Nosso país comemora, mas é uma festa judaica. Certo? Então a gente vai ver o que a gente comemora no lugar de Páscoa, o que é, na verdade, a Páscoa, entre aspas, para nós cristãos. Então eu quero explicar um pouquinho para vocês aí por que é uma festa judaica, e eu quero abrir em Êxodo capítulo 12. Êxodo lá no comecinho da Bíblia. Então assim, a festa da Páscoa ela é uma festa que o nome significa passagem. Certo? O que acontece? No Antigo Testamento, José, não sei se vocês já ouviram falar de José, mas tinha um homem chamado José e ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Certo? Então, ele vai para o Egito e ele fica no Egito e ele institui a família dele no Egito e o seu povo começa a crescer. Né? O seu povo, ele traz a sua família para lá. Depois, eu não vou contar aqui a história de José, porque senão vou me estender muito e eu vou sair do foco aqui, né? E José, então, ele vai para o Egito. Depois de algum tempo, isso está tudo no livro de Êxodo lá, a Bíblia fala que o faraó, lá, o líder do Egito, ele não conheceu José, ele não sabia da história de José, e ele começa a ver que o povo de Israel, ele começa a se multiplicar muito rapidamente, ele começa a ver, poxa, esse povo aí, eu acho que se ele continuar crescendo assim, daqui a pouco eles vão nos colocar como escravos. E aí ele começa a escravizar bastante o povo, começa a usar mão de obra, escravizar. E chega um tempo que Deus ele levanta um homem chamado Moisés. Moisés ele foi alguém chamado por Deus para tirar o povo do Egito e levar à terra prometida. Certo? Moisés. E aí Deus fala com Moisés e diz assim, vai lá e fala com o faraó, fala para ele que eu quero que vocês saiam dessa terra, que eu tenho uma terra para vocês, que não é para vocês viverem sob o jugo deles, que é para vocês terem uma vida livre, que eu vou governar, e que é para eles liberarem vocês para adorar. E então, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, isso é extremamente interessante, Deus endurece o coração de Faraó. E ele passa a não liberar o povo, e aí Deus diz, eu vou mandar 10 pragas, então, para oprimir o povo do Egito, para que eles possam liberar vocês, e cada praga que Deus colocava, isso está lá em Êxodo, né, no capítulo 7 em diante, né, 8, e aí vai colocando ali, a primeira praga, sangue, Deus transforma a água em sangue, segunda praga de rãs, então Deus começa a colocar muitas rãs naquela terra e a rã por todos os lugares. E depois tem mais praga, a terceira praga, piolho, a quarta praga, mosca, a quinta praga, morte dos rebanhos, os animais começaram a morrer, entendendo que o contexto deles era de criação de animais, né? A economia era em volta disso praticamente, né? A sexta praga, feridas purulentas, começou a dar muitas feridas, começou o povo ficar muito doente.
7ª praga, granizo, ou seja, matava a plantação, né? O granizo. 8ª praga, gafanhoto. O gafanhoto começou, além de o granizo não ser o suficiente para destruir a plantação, o gafanhoto vinha comer o que tinha, né? Então, assim, foi coisa bem tranquila, bem leve, né? A 9ª praga, trevas. E no capítulo 11 tem o anúncio da 10ª praga. Então, até aí, Deus ia colocando praga e Faraó ia dizendo, não vou liberar, não, eu vou liberar. E cada vez a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó para ele não liberar aquele povo, porque ele começou a pensar, não, mas se eu liberar eles, quem que vai trabalhar para nós? Quem que nós vamos escravizar? E assim continua, até que Deus pega e diz assim, eu vou mandar a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E o que acontece? Está tudo isso na Bíblia, eu estou resumindo bastante, né? Deus, ele diz assim para o povo de Israel, vocês vão pegar um cordeiro, né? E aí depois a gente vai fazer o link com Jesus, vocês vão pegar um cordeiro, um animal bem novinho, de 1 ano aproximadamente, sem doença, sem mancha, sem mácula, bem novo, bem saudável. Vocês vão matar esse animal, vocês vão pegar o sangue dele e vocês vão passar na porta da casa de vocês, no umbral da porta da casa de vocês, porque agora eu vou mandar uma praga que todos os primogênitos vão morrer por onde o anjo da morte passar. E onde a casa que estiver esse sangue no umbral da porta, na porta da casa, esse anjo da morte vai passar e não vai matar o primogênito daquele que estiver dentro dessa casa. E aí então vem o nome passagem, Páscoa significa, né, Pessah, né, no hebraico, passagem, ou seja, que o anjo da morte ia passar por aquela casa e não ia matar o primogênito que tivesse lá dentro. E daí surge a festa da Páscoa, e todos os primogênitos que estavam lá, dentro daquela casa, não morria, e todos os que estavam fora, morreram. E aí aquilo foi, né, o cúmulo, digamos assim, para Faraó e tal, até que ele libera o povo. E aí que acontece a questão, né, que o povo vai e Deus abre o mar vermelho e o povo passa. E depois vem o exército do Faraó perseguindo o povo ainda. Depois o mar fecha e o exército de Faraó morre. E o povo passa para ir em direção à terra prometida. Tá? Então, a partir do capítulo 12 de Êxodo, eu vou ler aqui um pedaço. E fala de onde que nasceu isso, essa festa da Páscoa, que hoje nós comemoramos, como sendo uma festa cristã, mas a gente vai ver que Jesus ele substitui isso. Tá, pastor, mas o que está dizendo? Que nós não podemos comemorar a Páscoa? Não, nós podemos comemorar a Páscoa. Desde que a gente direcione para o lugar certo, que a gente ensine os nossos filhos que Páscoa não é coelho, né? Que Páscoa não é ovo de Páscoa, que Páscoa se trata de Jesus ressuscitando, e quando nossos filhos tiverem uma idadezinha um pouquinho maior, nós vamos dizer para ele de fato o que é a Páscoa para nós, e é aquilo que a gente vai fazer aqui hoje. Tá? Então fala, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, fala assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês o homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O próprio Deus instituiu essa festa.
Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E agora é uma parte extremamente importante, versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será o memorial de vocês e todos os seus dentes celebrarão como festa ao Senhor. Amém? Até aí. Então, entendido isso, nós vemos Deus instituindo essa festa. O sangue daquele cordeiro tinha o poder, entre aspas, de fazer com que, onde aquele sangue estivesse, na porta da casa de que aquele sangue estivesse, o anjo da morte ia passar por aquela casa e não mataria o primogênito daquela família. E a gente vai ver que isso aqui não é um fim em si mesmo. Por quê? Porque esse sangue desse cordeiro novo, sem mancha, sem mácula, desse cordeiro sem defeito, ele está apontando para o nosso Senhor Jesus. E aí a gente vai ver, em Colossenses capítulo 2 e versículo 17, tem um texto que eu quero ler também. Colossenses capítulo 2. Eu estava estudando o livro de Hebreus para falar alguma coisa para vocês aqui, mas ia demorar muito tempo. Então eu vou resumir aqui, tá? Colossenses, capítulo 2 e 17, fala assim, só para a gente fazer um link de Antigo para Novo Testamento. O importante aqui é a gente entender o seguinte, por que a festa da Páscoa não é uma festa cristã e sim uma festa judaica? E de novo eu vou repetir, é proibido a gente comemorar? Não. Que isso sirva para que a gente possa direcionar as coisas para o lugar certo. Dizer sim, é uma festa judaica, mas que nós entendemos que o sangue do Cordeiro é de uma vez por todas o do nosso Senhor. Que de uma vez por todas Ele ungiu a nossa casa. Que de uma vez por todas, sim, nós temos um posicionamento diferente em relação ao nosso Deus. Porque se nós somos o povo de Deus e a morte não passa pela nossa casa, nós somos um povo especial. Você consegue entender isso? Sim, nós somos um povo especial. Por quê? Porque hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o povo escolhido de Deus. Não porque nós temos sangue de judeu, mas porque nós somos filhos de uma nova aliança no seu sangue. Que é o que a gente lê quando a gente faz a ceia. Amém? Sim, nós somos um povo especial de Deus. E é difícil falar isso. Né? Eu acho, né, que é difícil. Porque a gente passa assim, a lidar, por exemplo, né? Não, então eu sou especial, então né, eu vou encher o peito aí e vou, né? Eu sou especial, então vou me achar especial. Mas a grande questão é que nós não somos especiais por causa da gente. Nós somos especiais por causa dele. Pensa que o povo ali, ele não deixou de ter o primogênito morto por causa do povo, e sim por causa do sangue do Cordeiro. O povo foi escolhido. O bem não estava no povo, o bem estava no sangue do Cordeiro que estava na casa. Assim como nós. Nós somos escolhidos de Deus, nós somos um povo especial de Deus. Nós fomos separados por Ele. E com certeza hoje nós podemos dizer assim, nós somos filhos de um Deus eterno, poderoso e maravilhoso. Em Colossenses capítulo 2 e verso 17 fala assim. Portanto, o 16 fala já, né? Portanto, não permitam que ninguém vos julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de lua nova ou de sábado. 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Essas festas, festa dos tabernáculos, festa de Pentecoste, festa do pães asmo, festa da Páscoa, todas essas festas,
elas eram interessantes, mas elas não eram interessantes por elas mesmas. Elas estavam apontando para alguém, tipo Usain Bolt, sabe aquele Usain Bolt, aquele corredor? Tipo, olha para a festa a partir dele, entendeu? Jesus, olha para frente. A festa não é um bem nela mesma, olha para Jesus. E o que Paulo está dizendo aqui em Colossenses 2,17 é: essas coisas são sombras que haveria de vir. Do que ele está falando? De festa, de rituais, de tudo isso ele está falando. Isso era tudo sombra. Mas a realidade, o sentido disso encontra-se em Cristo. Porque o sangue do Cordeiro, de uma vez por todas, que foi derramado por nós, de uma vez por todas. Amém? Algumas coisas acontecem lá no Antigo Testamento e que fazem um paralelo com o Novo. Por exemplo, em Êxodo 17, Moisés, Deus fala para ele ordenar para que saia, para ele encostar com o cajado na rocha, né? E aí ele fica bravo e bate com o cajado na rocha e daquela rocha sai água, né? E a gente vai entender lá na frente que Jesus fala assim: eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Só para a gente entender um paralelo dessa água que Deus dá no deserto, e Jesus vem e diz assim: eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. Aquela era uma água para manter o povo no deserto, para que o povo pudesse se hidratar. Mas era uma água que, conforme eles iam caminhando, logo sentiria sede de volta. Jesus diz: eu sou a água da vida, e quem beber de mim não mais terá sede. Está vendo? O que eu estou falando para vocês aqui é que essas coisas, elas eram símbolos que apontavam para Jesus, mas que em Jesus elas são muito maiores. São muito maiores. Porque se nós bebermos da água que Jesus nos der, nós não teremos mais sede. Não é igual nós tomarmos a água ali no bebedouro que o Robson desligou. É uma água que não dá mais sede. É um sangue que, passado sobre a nossa vida, não precisa ser feito mais uma vez por ano, porque o que Jesus fez por nós é, de uma vez por todas, eficaz. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui, eu quero ler só um trechinho de Hebreus aqui para vocês, que eu marquei. Que é muito, 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 muito interessante. Hebreus capítulo 9 e verso 27. Giga, coloca lá. Já está lá? Opa. Fala assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muito, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O que eu quero falar com isso? Jesus, ele veio, se fez carne, morreu em nosso lugar, ressuscitou e vive para sempre. Amém? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: o que Jesus fez é totalmente eficaz, é completo e é maravilhoso. Mas ainda viveremos coisas muito mais maravilhosas com Ele. Porque ainda tem coisas, ainda nós viveremos coisas com Ele que ainda não vivemos. Por quê? Porque ainda nós estamos no mundo e porque Ele não veio a segunda vez para de uma vez por todas tirar o pecado do mundo de uma maneira total e nós podermos viver com Ele para sempre e no mundo sem pecados. Então, nós vivemos hoje com Jesus uma vida maravilhosa. Eu vivo uma vida maravilhosa com Jesus, porque se não fosse Ele na minha vida, eu estaria perdido, eu tenho certeza absoluta disso. E as coisas que Ele faz na minha vida são maravilhosas. E o fato de eu poder entender que os pecados que eu cometi e que os pecados que eu ainda vou cometer já estão perdoados por Ele é maravilhoso. Faz com que eu possa usufruir de uma vida livre, ainda que eu ainda viva no mundo e que eu ainda peque todos os dias, porque a Bíblia fala isso. Mas ainda eu vivo hoje vislumbrando coisas futuras, que eu viverei com Ele sem pecado. De uma maneira plena com Ele. Consegue entender isso? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o sangue do Cordeiro, ele faz com que a gente possa hoje viver de uma vida tendo os nossos pecados perdoados e nós possamos vislumbrar isso futuro.
Isso quer dizer o quê? Que o que Jesus fez é totalmente completo, mas que algumas coisas nós vamos usufruir só depois. Portanto, se você viveu coisas maravilhosas com Ele, eu quero dizer para você, é possível viver muito mais agora ainda. Depende daquilo que a gente quer e de como nós queremos ter um relacionamento com Ele. Mas eu quero dizer para você que o que vai acontecer lá na frente ainda é sensacional, maravilhoso, que olho nenhum viu e ouvido nenhum viu. Hã? Nenhum ouvido ouviu e o olho viu, né? Tá certo. Amém? Então assim, eu quero ler um pedacinho do 10 aqui com vocês. De Hebreus. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bode tire os pecados. Estava falando da lei, do sacrifício que era feito uma vez por ano. Para que servia aquilo? Para lembrar dos pecados do povo. Vocês são pecadores, por isso se humilhem. Era isso que era. Porque aquilo não tirava pecado, aquilo ressaltava o pecado e dizia, estamos fazendo isso, matando, o sangue está sendo derramado por causa dos pecados de vocês. E olha só o que fala no 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um povo me preparasse. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Amém? Aqui estou, Jesus falou. Por quê? Porque não precisa mais um sacrifício ano após ano. Nós não precisamos e nós não vamos fazer derramar sangue de cordeiro aqui. Porque o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas e isso é suficiente para nós. E agora a gente vai para Mateus capítulo 26 e vamos entender essa transição. Por que a festa da Páscoa é uma festa judaica e qual que é a festa que nós celebramos hoje no lugar dela. Mateus capítulo 26. A partir do 17 fala assim. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro, com certeza não sou eu, com certeza não sou eu, com certeza não sou eu, com certeza não sou eu. E assim foi. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Isso aqui, quando a gente vai analisar isso, né? Aquele que estava próximo ao ponto de comer no mesmo prato foi o que traiu Jesus. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos dizendo, tomam e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muito para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até
aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Olha as coisas futuras que eu falei para vocês. Coisas que ainda vão vir. Esse tempo ainda vai vir. Amém? E o que Jesus fez? Ele pega na festa da Páscoa e ele fala assim: a partir de agora, não é mais sangue de cordeiro que é passado no umbral das casas, mas a partir de agora é uma aliança que se fecha, e essa aliança ela se fecha em Pentecostes, né, propriamente dita, mas a partir do meu sacrifício, essa aliança se fecha e abre uma nova, que não é mais sangue de animais, mas é o meu sangue derramado por vocês de uma vez por todas. Por isso que nós não precisamos mais lembrar da passagem desse anjo da morte que passa pela porta onde tem o sangue do cordeiro, mas agora nós lembramos, e nós fazemos isso uma vez por mês, na ceia, na igreja, nós estamos dizendo o quê? Que o corpo simboliza, que o pão simboliza o corpo desse novo cordeiro e o sangue desse cordeiro, Jesus, que de uma vez por todas fez um sacrifício por nós. Então, basicamente é assim: a circuncisão do Antigo Testamento é substituído pelo batismo, porque aí ninguém circuncidou filho, né? Amém, né? Tá todo mundo tranquilo aí, né? A circuncisão do Antigo Testamento, para ser povo de Deus, tinha de ser circuncidado, os meninos, e no Novo Testamento é o batismo, porque nós nascemos de novo. Amém? E no Antigo Testamento tem a festa da Páscoa, porque do povo judeu, para ele lembrar que eles foram libertos da maldição da morte dos primogênitos. Jesus é o primogênito. Amém? E no Novo Testamento nós vimos que Jesus ele substitui então a Páscoa e ele diz assim: agora não precisa mais festejar a festa da Páscoa. Agora é uma nova aliança no meu sangue. Isso que nós temos de entender e ensinar para os nossos filhos. É uma nova aliança no meu sangue. Aliança de bodes, de animais, não é suficiente. Foi isso que Hebreus fala, isso que eu li em Hebreus. Para nós, é a aliança que nós temos com Jesus, a nova aliança, o Novo Testamento. Agora nós temos uma eficácia perpétua e uma liberdade eterna em Jesus. Amém? Entendemos isso, gente? Isso é bem importante a gente entender, tá? Porque esse feriado de Páscoa ele é muito forte no nosso país, né? E claro, é uma festa importante, mas que ela sirva para que a gente possa fazer esse link. Não de celebrar uma festa que nós não somos judeus, porque não é uma festa nossa, mas celebrarmos a festa de um Jesus que nasceu e vive para sempre. Amém? E eu quero ler aqui um texto, breve texto que eu fiz aqui, né? A Grace até disse para mim: nossa, para que fazer isso com o coelhinho, né? Mas eu vou ler de uma maneira mais engraçada aqui para vocês, para a gente não levar tão a sério, mas só para a gente entender talvez o paradoxo ou a curiosidade disso que fizeram, né? Dessa questão de coelho e ovinho, que isso tudo vem de festa pagã, de Deus pagão, né? Então, só para a gente fazer esse giro aí, eu quero ler isso aqui para vocês e eu espero que seja interessante, que você também possa entender. É bem breve aqui. O nome do texto é O Coelho Inocente. Eu sei disse não, disse o coelho pasmado. Onde está meu retrato? Pergunta admirado. Isso não tem cabimento, afirma indignado. Não faço parte desse conluio. Alguém mal intencionado ou mal informado colocou-me no lugar onde jamais eu poderia estar. O que me deixa mais brando é que inocente sou nesse bando. Nem poderia eu pisar no mesmo chão onde morreu o cordeiro e nasceu o leão. Amém? Então, tem nada a ver com coelho. Tem a ver com um cordeiro que deu a sua vida e que agora vive para sempre. E vou dizer para você, é um leão, tá? É um leão muito, muito, muito poderoso. Não é aquele cordeirinho fraquinho, não. Ele é um leão muito poderoso, mais poderoso de todos. Eu acho que a Bíblia usa essa questão do leão para a gente entender assim, o rei da floresta. Não, ele é o rei do mundo mesmo, ele é o rei de tudo. Ele é o mais poderoso de todos. Amém?
coelhinho não tem nada a ver com isso. Ele nem sabia da história. Tá bom? Amém?